Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, Natália, Lu. Sejam bem-vindos aí. Vamos trocar uma ideia hoje aí. Jéssica, amanhã estaremos lá, hein? Boa noite. Deixa eu baixar isso daqui. Vamos lá. Ju, boa noite, Ju. Beto, boa noite, Beto. Seja bem-vindo. SG Partes Autopeças, bem-vindos aí também com a gente. Vou esperar 2 minutinhos e aí a gente começa o nosso bate-papo sobre jornada de trabalho. Qual é a melhor jornada para o seu negócio? Quem já tiver aí, comenta aí com a gente como que é a jornada de trabalho para vocês, o que você acha que seria o ideal para o seu negócio. Hoje você já vive o ideal ou tem alguma coisa que você queria fazer diferente e às vezes não consegue? Esse é um assunto que sempre gera muitas opiniões divergentes. Porque tudo vai depender pro ângulo que eu tô olhando. Todo assunto tem disso, né? Depende de onde a gente coloca o nosso foco. Se eu coloco o foco num determinado ponto, eu vou ter uma opinião. Mas na hora que eu mudo o ângulo de visão, é igual a fotografia, né? Na hora que você muda o ângulo, às vezes a opinião também muda. E por isso que é gostoso a gente ouvir a opinião de outras pessoas, conversar com outras pessoas também, com outros empresários que também às vezes têm as mesmas dificuldades, mas é um assunto que tem muitas vertentes, tem muitos braços e muitos posicionamentos diferentes, até mesmo por questão de visão, né, das outras pessoas. Boa noite, quem chegou aí por agora, sejam bem-vindos. Boa noite, Gui, seja bem-vindo. Mas esse assunto de jornada de trabalho, quando você faz uma escolha errada sobre questão de jornada, isso interfere muito no resultado. E por outro lado, às vezes você pode tomar uma decisão que num primeiro momento você acha que foi ruim para sua empresa e no final gera mais resultado, tanto com a equipe quanto com o resultado como um todo. Vamos começar aqui, eu sempre espero 5 minutinhos, então deu 5 minutinhos aí. Deixa eu contextualizar por que eu vim falar sobre esse assunto. No começo da semana, foi na segunda-feira, se não me engano, saiu uma notícia que a rede de supermercado Super Nosso estava iniciando agora a partir do dia 1º de março, a partir de semana que vem, né? Hoje é dia 26. A partir do dia 1º de março, testes em 3 unidades de supermercado com a jornada 5x2. E quando a gente fala de supermercado, isso é uma coisa muito disruptiva, porque todo mundo sabe que jornada de supermercado é uma jornada um pouco mais puxada, um pouco mais exaustiva, exatamente pelo contexto do negócio. E aí nessa live nós vamos falar sobre isso, sobre contexto de negócio, que cada contexto de negócio implica em uma decisão diferente.
Mas enfim, por que surgiu esse assunto? Porque o Supernosso divulgou essa nota falando que a partir do dia 1º de março ele faria teste em 3 das suas unidades com a jornada 5x2 com os seus colaboradores. Porém, eles não tinham explicado muito bem o contexto de como seria isso, se seria uma folga adicional, e aí eu fui estudar, fui pesquisar para poder ver como que eles estavam procedendo. E o que eles fizeram? Eles pegaram aquela jornada que seria a jornada do sábado do colaborador ou do domingo e diluíram nos outros dias da semana. Então, a jornada do colaborador, ela permaneceu a jornada de 44 horas semanais, que é a jornada padrão. Hoje, quando a gente fala de CLT, a jornada padrão de um CLT é de 44 horas semanais. É claro que a empresa tem liberdade de fazer compensação de jornada, de fazer cálculo de hora extra. Cada empresa vai ter uma forma diferente de coordenar essas horas, porque a gente sabe que, principalmente quando a gente fala de comércio, a maioria dos comércios funcionam de 8 às 18 e sábado de 8 ao meio-dia. Então, o empresário ele tem liberdade de jogar com essas horas para que aquele colaborador cumpra as 44 horas semanais ali daquela jornada, e aí ele pode compensar um pouquinho o outro, dar um intervalo um pouquinho maior de almoço. E o que o Supernosso fez foi isso. Ele não reduziu a jornada de nenhum colaborador. Ele simplesmente adequou a jornada para que o colaborador não precisasse se deslocar até a empresa 6 vezes na semana, que é a jornada padrão da maioria das empresas do comércio. Você trabalha 6 dias com uma folga semanal. E essa notícia foi uma notícia muito disruptiva, porque supermercado não tem muito essa visão, né? Até mesmo porque as pessoas querem o supermercado aberto. E olha como que entra a questão do viés. Olha só, quando a gente pergunta às vezes para o colaborador, fala assim, você acha que deveria ser como? Ah, não, eu acho que deveria... Quando eu coloquei esse post na segunda-feira, teve uma pessoa que é colaborador de uma empresa que me mandou uma mensagem e falou assim, Mayara, eu acho que tudo deveria funcionar só de segunda a sexta, de 9 às 5. Eu falei, olha, que legal, vamos todo mundo funcionar tudo, 100%, de segunda a sexta, de 9 às 5. E aí você trabalho. Tá, e que horas que você vai comprar pão? Porque se tudo só vai abrir 9 horas e vai fechar às 5, de 9 às 5 você vai estar no seu trabalho. E aí na hora que você sair do trabalho, que você quiser passar na padaria, a padaria vai estar fechada. E no final de semana que acabou a cerveja ou acabou a carne do churrasco e você quer ir buscar o churrasco, não tem jeito. Aí ele ainda brincou, falou comigo assim, eu não tinha pensado por esse lado. Então essa é a primeira coisa que eu trago pra vocês. Tudo depende do ângulo que eu tô olhando. Então, no primeiro momento, ele olhou pelo ângulo do benefício próprio. Mas depois ele entendeu que ele também tinha aquela necessidade do comércio estar aberto em horários diferentes daquilo que ele esperava. Mas enfim, seguindo o fio. E o Supernosso fez esse teste, vai começar agora no dia 1º de março, fazendo essa questão de diluir. Então ele pegou as 44 horas semanais e ao invés dele diluir em 6 dias na semana, ele diluiu em 5. Com o objetivo, aí essa é a questão a nota que o RH dele divulgou para a assessoria de imprensa, que isso seria benéfico pela questão do colaborador não ter que se deslocar até a unidade do trabalho 6 vezes na semana, e apenas 5. Então foi por isso que teve essa questão que surgiu esse assunto. E muita gente começou a me perguntar o que eu pensava sobre isso. E eu penso o seguinte, hoje nas nossas unidades, nas minhas empresas, a gente já trabalha com a jornada 5x2, de maneira alternada. E tem muitas outras lojas, muitas outras empresas que também trabalham assim. Como que funciona a jornada 5x2 alternada? Em uma semana, o colaborador ele vai trabalhar 5 dias, então ele vai trabalhar de segunda a sexta e vai folgar no sábado e no domingo. E na outra semana, ele vai trabalhar de segunda a sábado com a folga no domingo. Isso que é a jornada 5x2 intercalada. E isso na nossa empresa já tem muito tempo que é assim. Se não me engano, nós começamos com essa jornada 5x2 intercalada em 2018. Desde 2018, que na nossa empresa, os colaboradores que passam pelo período de experiência, eles começam a ter alguns benefícios. E o primeiro benefício que eles têm, depois do período de experiência, é a folga nos sábados alternados. Então, hoje a minha equipe funciona dessa forma. Uma semana trabalha de segunda a sábado e na outra semana trabalha de segunda a sexta. Sempre com a mesma jornada. A gente faz a mesma coisa que o Supernosso está fazendo. A gente dilui
aquele excesso de jornada através de um contrato de compensação de jornada, que isso é uma excelente estratégia que toda empresa pode utilizar, deve utilizar, porque isso te dá a liberdade de remanejar. Essa liberdade que você consegue quando você faz acordo de compensação de jornada, você consegue manter a empresa aberta durante um tempo maior com a mesma grade de colaboradores, sem ter que aumentar o seu quadro de funcionários. Então essa é uma estratégia muito válida. Mas vamos lá, o que eu penso sobre isso. Ah, Mayara, essa jornada 5x2 vai ser uma tendência de mercado? Isso vai mudar? Como é que vai ficar? O que você pensa? Eu penso que, em alguns cenários, pode realmente ser bom. Pode realmente aumentar a produtividade, pode aumentar o engajamento, pode trazer satisfação dos colaboradores. Mas em outros casos, nem tanto. Porque você imagina, vamos pegar um exemplo de shopping. O que seria o impacto disso em um shopping, se isso se tornar uma tendência? É claro que tem vários cenários, tem várias estratégias que a gente pode usar para tirar o bom proveito disso em prol da empresa, mas não vão ser todos os negócios que vão conseguir se ajustar e que vão conseguir ter benefício nisso. E uma coisa é muito, muito certa. Tem uma frase que fala muito sobre isso, né? Que homens fortes criam tempos fáceis. Mentira, é isso mesmo, né? Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis constroem homens fracos. E é essa realidade que a gente está vivendo hoje. Hoje eu acho que eu confundi um pouco, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: sempre vai ter essa oscilação de a gente ter um mercado muito bom e depois aquilo ali vai ficar muito ruim, depois vai ficar muito bom de novo, depois vai ficar muito ruim, por causa das pessoas que se formam naqueles tempos. Então, assim, se você tem uma geração que trabalhou muito, que entregou muito, essa geração construiu um mercado de trabalho mais fácil. Porém, a geração que veio depois, e aí a gente já conversou muito sobre essa questão de geração, ela já veio um pouco com menos resistência do que a geração anterior. E se eu tenho menos resistência, eu suporto menos desconforto e eu busco cada vez mais o conforto. Mas uma coisa é muito certa e é muito real. Quanto mais você foge do desconforto, mais desconfortável se torna a sua vida. Vou repetir para você prestar atenção. Quanto mais você foge do desconforto, mais desconfortável se torna a sua vida. Por quê? Porque a pessoa que não é capaz de suportar o desconforto, ela não consegue passar pelo processo de crescimento, pelo processo de evolução. E não existe bons resultados sem passar pelo processo. Não existe mágica. Você não vai sair do ponto A para o ponto B simplesmente porque você quis. Você vai precisar de suportar algum nível de desconforto. Então, as pessoas que fogem da entrega de resultado, que fogem de passar por esses momentos de desconforto, elas vão ter vidas muito desconfortáveis. Então, isso é o que eu penso. E o que vai acontecer daqui pra frente? Porque cada um faz as suas escolhas. Pode ser que tenha alguém que fale assim: ah, não, Mayara, eu gosto muito dessa questão de trabalhar menos, de entregar menos, porque eu acho que eu tenho mais qualidade de vida. Ok, mas existe qualidade de vida, às vezes, passando por privações dentro da sua casa? Não vai fazer muito sentido. Porque como que você vai buscar qualidade de vida se o resultado que você consegue entregar não gera o que você está buscando? Então, isso aí é uma reflexão para colaborador e que você, como empresário, pode levar isso para dentro da sua empresa. Porque não existe conforto sem passar pelo processo. Tá, Mayara, mas e aí? Então, a minha opinião é essa, que pessoas que não conseguem suportar o desconforto, que buscam cada vez entregar menos, terão vidas cada vez mais desconfortáveis. Essa é a minha opinião. Mas vamos falar de mercado. Isso vai se tornar uma tendência de mercado? Não sei. Pode ser que sim e pode ser que não. Eu acredito que vai se tornar uma tendência momentânea de mercado. Por quê? Porque talvez se torne uma tendência de mercado agora e fique aí por uns 5, 10 anos. E daqui a 10 anos a gente entenda que não foi a melhor decisão, porque os tempos começam a ficar difíceis.
E aí talvez aconteça um retrocesso de como era e volte a ser tudo como era antes, tá? Isso aqui é opinião minha. E por que eu tô falando isso? Porque não existe almoço grátis. Toda alteração, toda mudança que acontece no mercado, alguém vai pagar a conta. Seja uma mudança de imposto, seja uma mudança trabalhista, seja uma regra de fornecimento, isso não vai ficar de graça nunca. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Não existe almoço grátis. Sempre vai existir uma conta a ser paga. A questão é, quem é que vai pagar essa conta? E em regra, todo mundo paga a conta. Na grande maioria das vezes, essa conta é diluída para todo mundo. E todo mundo paga o preço daquele novo cenário que está sendo construído. Então, vou dar, por exemplo, para vocês essa questão da jornada. Vamos imaginar aí alguns cenários. Vamos imaginar, hipoteticamente, que isso realmente se torne uma tendência de mercado e que para as empresas conseguirem contratar bons colaboradores, que elas tenham que adequar uma jornada para uma jornada 5x2, que é o que a galera que está disponível no mercado talvez esteja buscando. Beleza. Vamos imaginar a consequência disso num shopping. O shopping ele já tem um horário de funcionamento estendido. E aí, se aquele colaborador só pode trabalhar 5 vezes na semana, o shopping vai ter que contratar mais. Aí, às vezes, a pessoa pode olhar e falar assim, Mayara, tá vendo como que é bom? Vai gerar mais emprego. Ok, vamos seguir o raciocínio. O shopping vai ter que contratar mais, porque aquele colaborador que ele contratou vai trabalhar ali 5 vezes na semana. Beleza, ele vai ter que contratar uma outra pessoa para trabalhar nas outras 2 vezes. E aí, ele vai contratar o quê? Ele vai contratar um CLT para trabalhar 2 vezes na semana ou ele vai contratar um freelancer? Aí já começa o aumento da informalidade. Porque talvez ele pode usar uma estratégia de entender que ele não precisa de, às vezes, ter CLT, que ele pode contratar 3 turmas de freelance para tocar esse negócio. Não sei, é uma possibilidade, é um cenário. E aí, no final das contas, voltando para falar do assunto desconforto, sabe o que vai acontecer? Aquele cara que quer construir, que quer entregar resultado, ele vai sair anos-luz daquele que tá fugindo do desconforto. Porque o que tá fugindo do desconforto, ele vai trabalhar ali 5 vezes na semana. E o que tá disposto a construir uma vida diferente, ele vai trabalhar 5 vezes na semana e vai fazer freelancer nas outras 2. Que é o que já acontece no mercado. A gente vê um monte de colaborador que trabalha de segunda a sábado e chega no domingo, quer fazer um freelancer de alguma coisa. Mas por quê? Porque essa pessoa tem sede de resultado, tem sede de crescimento, tem sede de construir uma realidade diferente para a sua vida. E isso na empresa funciona da mesma forma. Quem que a empresa vai reconhecer? Quem que a empresa vai querer manter por perto? Aquele cara que quer construir mais resultado. Ah, Mayara, mas eu não ligo de ganhar menos, porque talvez vai ter ali uma redução de valorização de mercado, porque a empresa vai ter um custo maior. Ok, é cada um com a sua escolha, cada um com a sua decisão. Mas você, empresário, vai ter que pensar nas melhores estratégias para conseguir engajar a sua equipe, engajar os seus talentos, manter as melhores pessoas ali dentro da sua empresa, porém sem impactar o seu resultado. Porque não, isso aí vocês podem anotar, não existe almoço grátis. Sempre alguém vai pagar o preço. E na maioria das vezes todo mundo paga esse preço em conjunto. Então, eu acho que vai sim se tornar uma tendência de mercado, essa mudança de jornada, mas por um espaço determinado de tempo. Porque na hora que as coisas começarem a ficar mais difíceis, isso tende a voltar. Ah, Mayara, mas por que você acha que vai ficar mais difícil? Porque se o custo de operação aumenta, isso vai refletir em alguém. É igual quando a gente estava conversando sobre reforma tributária. Aumentou o imposto. Aumentou o imposto para a empresa? Não, aumentou o imposto para quem consome aquilo da empresa. Por quê? Porque no final das contas, todo custo, em algum momento, ele é rateado, que é o que a gente está falando, de que todo mundo paga a conta. Toda mudança que acontece de mercado, todo mundo paga a conta. E aí, qual que é a melhor estratégia que eu uso na minha empresa para determinar a jornada do meu colaborador? Então, agora, sem falar de suposição, sem falar de jornada 5x2, isso aí eu quis esses 15 primeiros minutinhos aí para me dar minha opinião, para deixar claro para vocês o que eu penso, o que vocês tinham me perguntado. Então, eu penso que é isso. Eu penso que vai sim se tornar uma tendência de mercado por um determinado espaço de tempo e depois isso tende a retornar, porque o custo disso vai respingar em todo mundo. Não existe almoço grátis e as coisas tendem, porque os tempos ficaram difíceis e por isso as coisas tendem a retornar
para poder formar tempos fáceis e depois acontecer tudo de novo. Mas agora vamos lá para a prática, sobre a questão prática de jornada de trabalho dentro do seu negócio. Mayara, qual que é o melhor modelo de jornada de trabalho? Depende. Depende de quê? Depende de 2 requisitos. Primeiro, o seu modelo de negócio e segundo, o nível de maturidade do seu time. E eu vou te explicar esses 2 pontos. Quando a gente fala de modelo de negócio, você precisa de entender o que gera mais resultado para sua empresa, o que gera mais resultado para o seu negócio. É abrir mais vezes na semana com uma jornada mais curta ou é abrir menos vezes na semana com uma jornada mais longa? E aí você precisa de analisar. E aí aqui eu falo com você sobre gestão. Em outros momentos a gente já conversou sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre liderança e sobre gestão. E eu sempre falo para todo mundo, liderança sempre vai ser sobre pessoas e gestão sempre vai ser sobre números. E você, empresário, precisa dominar esses 2 critérios. O empresário tem por obrigação dominar esses 2 cenários, liderança e gestão. E puxando o gancho aqui para a questão da gestão, gestão é você conhecer os números do seu negócio. Hoje a gente vive um momento de mercado que o eu acho já não funciona mais. O eu acho já não produz mais resultado. E muito empresário escorrega nisso. De falar assim, eu tenho experiência, eu conheço o meu negócio. Eu sei que você tem experiência, eu sei que você conhece o seu negócio. Mas nada vai te trazer mais clareza do que números. Porque número é ciência exata. Não tem mais ou menos. Não tem eu acho que é isso ou eu acho que é assado. Número não tem isso. Número ou ele é ou ele não é. Então, quando você vai determinar a jornada dos seus colaboradores, você precisa de entender o que funciona para sua empresa. Porque um outro ponto também, onde muito empresário escorrega. Eu quero fazer algo para os meus colaboradores, eu quero fazer algo para minha equipe. E isso é muito bom. Lá na nossa empresa, a gente busca o tempo todo trazer benefícios, fazer algo pelos nossos colaboradores. Só que para fazer algo para o seu colaborador, a sua empresa tem que estar saudável. E aí, às vezes, as pessoas erram a mão nisso, porque vai muito na onda. Eu vi no YouTube, eu vi não sei o quê, que eu tenho que valorizar o time, que eu tenho que dar benefício, que eu tenho que fazer aquilo outro. Tem, realmente tem. Só que de acordo com o nível e o modelo do seu negócio. Não adianta você querer pegar o que você viu o coleguinha fazendo lá no negócio dele e fazer igualzinho no seu, que talvez lá deu certo, mas talvez para o seu modelo de negócio já não funcione tão bem. Então, isso você precisa analisar. E como que eu analiso? Com números. Você tem que ter dados. E principalmente quando a gente fala a questão de jornada de trabalho. Eu falo assim, eu acho que se ao invés de eu fechar a empresa às 6, eu fechasse às 7 e não abrisse aos sábados, seria uma boa estratégia? Você vai ter que analisar. Qual que é o seu horário de pico de venda? Qual que é o seu horário de pico de atendimento de ligações dentro do seu negócio? O seu modelo de produto, aquilo que você entrega para o mercado. Em que momento do dia ou da semana o seu consumidor precisa mais do seu produto? Tudo isso é número. Tudo isso é análise. Vou trazer o exemplo lá para o meu negócio, autopeças. Um monte de gente final de semana quer comprar peça para o carro. Isso foi falado durante muito tempo. Foi uma ideia que todo empresário de autopeças tinha durante muito tempo. E com números, eu consegui perceber que a realidade não era bem essa. Olha que coisa interessante. Uma coisa que era uma verdade absoluta para todo empresário do ramo de autopeças. Não, sábado é o dia que mais vende. Não é. Eu pego por números e consigo provar que não é. Mas é porque o tempo é reduzido. Não, esse cálculo já foi feito. Não é. Sábado não é o dia de maior faturamento. Tanto que hoje a gente trabalha no sábado com meia equipe. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem a questão da jornada intercalada, da jornada 5x2 intercalada 2 vezes no mês? Por quê? Porque no sábado eu não precisei de contratar mais para eu dar esse benefício. Mas eu precisei de ler os meus números para que eu desse um benefício assertivo. Olha como que quando você entende os números do seu negócio, você consegue tomar decisões baseadas na bora bater meta, né, Diego? É isso aí. Então, olha como quando você tem números,
você consegue tomar decisões mais acertadas. E muitas vezes o que você acha que não é. Então, você, empresário, tome muito cuidado com o eu acho. Hoje a gente vive num mercado muito dinâmico, muito agressivo, onde a concorrência está cada vez mais apertada, não só a concorrência dos seus concorrentes, mas o governo quer ser o maior concorrente. Então, se você não tiver estratégias para tomar boas decisões, você vai acabar tomando decisões erradas. E muitas vezes, quando a gente percebe que tomou uma decisão errada, às vezes você já gerou um prejuízo muito grande para o seu negócio. E falando de jornada, não é diferente. Se você quer fazer qualquer alteração, qualquer mudança, se você quer dar qualquer benefício em relação à jornada para os seus colaboradores, primeiro você tem que olhar os números da sua empresa. Porque a gente quer dar benefício para o colaborador, para engajar, para trazer talentos para dentro da sua empresa? Quer, mas se não tiver empresa, você vai reter talento onde? Porque se você tomar uma decisão errada e a sua empresa quebrar, o risco é 100% seu. O risco da decisão é 100% sua. É seu negócio. Então, você não pode tomar decisão baseado no achismo, porque isso muitas vezes vai te jogar pro buraco. E aí, na hora que você acorda, você já tomou um prejuízo muito grande. Então, ponto essencial dessa live de hoje que eu queria trazer para vocês. Você precisa conhecer os números da sua empresa. E quando eu falo de conhecer números, eu não tô falando de nada muito sofisticado. Você não precisa de um programa de última geração, você não precisa de uma tecnologia de última geração, mas você precisa de conseguir enxergar o que você precisa enxergar. É claro que hoje a tecnologia ajuda pra caramba. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue gerar uma planilha, um resumo aí do seu negócio e colocar a inteligência artificial para trabalhar em cima daquilo ali para você. E eu ensino muito isso, eu tenho muita estratégia de inteligência artificial para facilitar o trabalho de gestão de números. Porque se antes, por exemplo, eu gastava 1h30 para analisar uma planilha, hoje eu analiso essa planilha em 2 minutos com uma inteligência artificial. Então, isso também são boas estratégias. A gente tem que usar aquilo que a gente tem disponível. E se hoje a inteligência artificial está disponível no mercado, usa isso a favor da sua empresa. Então, você precisa de saber todos esses números. A gente não toma decisão sem conhecer os números. O empresário, muitas vezes, ele, principalmente o que já está no mercado há muito tempo, ele tem uma certa experiência. E você não precisa de desprezar a experiência e o faro que você tem para o seu negócio. Porque se você tem um negócio, você construiu com a bagagem, com a experiência que você tem. Então, você vai levar isso em consideração. Mas você vai juntar as duas coisas. Você vai juntar o seu tino para o negócio, a sua experiência, o pensamento que você tem, tudo que você construiu com dados. Se você juntar essas duas coisas, você vai ver que o seu índice de assertividade de decisões, ele explode. Ele vai lá em cima. E a sua chance de erro, ela se torna cada vez menor. E lembrando que erro, quando a gente fala de negócio, a gente está falando de redução de prejuízo. Então, o gestor, ele precisa de quê? Errar menos e corrigir rápido quando ele erra. E isso você consegue fazer baseado em números. Então, anota isso daí para sua vida, para o seu negócio. A partir de amanhã, qual número que você não olha e que você vai começar a olhar. E principalmente, se você pensa em fazer algum ajuste de jornada no seu negócio, Mayara, quero aumentar o meu número de vendas aqui. E aí, por isso eu pensei em funcionar 1 hora a mais. Você precisa de ter número para saber se o custo, eu preciso de fazer o cálculo do custo do meu time, do meu custo de manter aquela operação aberta, vai compensar o retorno que eu vou ter em relação ao resultado financeiro daquele negócio? Eu preciso de analisar. Não tome decisões no seu negócio baseado naquilo que você acha. Leve em consideração a sua bagagem, mas junto com ela traga os números, porque com os números você vai conseguir tomar decisões cada vez mais assertivas. E por mais que você queira fazer algo para reter talentos dentro da sua empresa, tem que ter uma empresa para você reter esses talentos. Porque se você tomar uma decisão errada e a empresa quebrar, não vai ter empresa para você poder segurar esses talentos. E qual que foi o segundo ponto que a gente falou? Primeiro, o modelo do seu negócio. Segundo, o nível de maturidade do seu time. Lá na nossa empresa, eu tenho colaboradores que não têm controle de jornada. Eles fazem a sua própria jornada, eles fazem o seu próprio horário, eles entregam o resultado deles. Mas por quê? Porque eles têm um nível de maturidade que permite dar para eles essa autonomia. Lembra que quando a gente fala de time, quando a gente fala de equipe, eu não posso dar autonomia
para uma pessoa que não tenha as habilidades necessárias para receber essa autonomia. Porque muitas vezes é isso que acontece. Às vezes o empresário ele tá tão cansado, mas ele tá tão cansado que tudo que ele quer é encontrar alguém que ele vai entregar as responsabilidades e vai falar, me traga o resultado. Dá para fazer isso? Dá. A partir do momento que você molda, treina e capacita as pessoas para poder entregar o resultado. O que é muito comum acontecer? Eu vou contratar um gerente. Tá, mas você contratou um gerente que não tem maturidade do seu negócio. Você errou na contratação e contratou um gerente que não tem maturidade do seu negócio. E aí você fala com ele assim, olha, você pode fazer aí do jeito que você quiser. Eu só quero que você me entregue o resultado. Ele não vai conseguir te entregar o resultado. E não é porque ele não quer. É porque ele não tem as habilidades necessárias. Ele não tem o conhecimento. É a mesma coisa de você pegar uma criança que acabou de entrar para a escola e falar assim, aqui, você pode ir para a escola o dia que você quiser, eu só preciso que você passe de ano. Ela não sabe o que ela tem que fazer para passar de ano. E com a sua equipe, funciona exatamente da mesma forma. E aí também que é onde muito empresário escorrega. Por quê? Porque quer dar autonomia, quer dar responsabilidade para quem ainda não tem as habilidades necessárias para isso. E como que eu construo isso? Com treinamento, com direcionamento, e aí eu vou testando. Eu não entro com os dois pés no rio. Eu dou uma autonomia, testo. Funcionou? Agora eu posso dar um pouquinho a mais. E à medida que essa pessoa vai se tornando responsável, vai desenvolvendo as habilidades necessárias, vai tendo o conhecimento que eu preciso que ela tenha, aí ela começa a ter mais liberdade para executar a jornada dela do jeito que ela acha melhor, para executar as tarefas dela do jeito que ela acha melhor. Mas eu não posso, de cara, sem testar, colocar os dois pés no rio e dar autonomia para a pessoa fazer a própria jornada dela. Eu já tive caso de uma pessoa que eu estava auxiliando numa empresa e que tudo o empresário perguntava para o time. Tudo que ele ia fazer, ele perguntava o que o time dele queria fazer. E pensa só, vamos pegar um exemplo aqui para quem tem filho, sobrinho. Se você virar pro seu filho e falar com ele assim, meu filho, você quer ir pra escola ou você quer ir pra Disney? Qual que vai ser a resposta dele? Mas ir pra Disney é o melhor pra ele? Não é, mas na visão dele de criança, ele entende, ele acha que aquilo é o melhor pra ele. E no seu time é exatamente a mesma coisa. Então a gente precisa de ter filtro. A gente precisa de entender até onde que eu posso dar a liberdade de escolha. Porque, mais uma vez, o negócio é seu. O risco do negócio é seu. A responsabilidade de fazer esse negócio dar certo é sua. Então, a decisão final é sua. Não quer dizer que você não possa ouvir. Você pode ouvir as ideias do seu time, você pode ter uma caixinha de sugestão, você pode ter N coisas. Mas você não pode direcionar para a sua equipe a responsabilidade de decisões que são suas. E eu já vi isso acontecer. E aí, mais uma vez, se a decisão der errado, quem é que paga o custo do erro? No caso da empresa é você, porque o negócio é seu. É sua responsabilidade fazer esse negócio dar certo. E já que é você que assume o risco, e já que é você que tem a responsabilidade de fazer isso dar certo, a palavra final é sua. E eu vejo muita gente fazendo errado. Falar, não, eu quero deixar todo mundo feliz. Se você quer deixar todo mundo feliz, você vai vender picolé na praia. Você não vai ser empresário. Porque empresário, às vezes, é desagradar pessoas e faz parte do negócio. E não é desagradar pessoas propositalmente. É desagradar pessoas porque você, no momento que você está, você sabe o que é melhor para elas. É igual quando você fala pro seu filho, não, filho, não é melhor para você ir pra Disney agora é melhor para você ir pra escola. E é isso que você tem que fazer dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Por quê? Porque você tem a capacidade de saber o que é melhor para sua empresa, o que é melhor para o seu time, o que é melhor para sua equipe. Muitas vezes, uma equipe imatura, eles não têm o conhecimento necessário de saber o que é melhor para eles. Então, às vezes, um colaborador, voltando na questão da jornada, fala, não, mas era muito melhor aqui se a gente trabalhasse menos horas. Tá, mas aí na hora que você não consegue remunerar ele por resultado, porque o resultado da sua empresa tá ruim, porque você reduziu a jornada da sua empresa, ele não conhece esse impacto. Quem conhece esse impacto é você que é empresário.
Então você pode ouvir as dores do seu time, você deve ouvir, porque o time também conhece o negócio. Mas o poder de decisão, o poder de ter a visão do que é melhor para a empresa, essa decisão precisa ser sua. E quando a gente fala de empresa, a empresa ela tem que ser resguardada o tempo todo, porque todo mundo que está ali dentro tira o seu sustento dali. E se der errado, dá errado para todo mundo. Então você, como empresário, tem a responsabilidade de assumir a bronca e construir o resultado. Então, por isso, é você que precisa de direcionar a decisão final. Porque você sabe o que é melhor para sua empresa. E muitas vezes o colaborador ele não vai saber. Então, muito cuidado com isso. Cuidado ao dar liberdade de escolha para pessoas que ainda não têm o discernimento e a bagagem necessária para poder entender o que é melhor para o seu negócio. Então, você pode ouvir? Pode ouvir. Tem a caixinha de sugestões, escuta, tá? Porque muitas vezes o time traz coisas que a gente não tá vendo. E a opinião do time é muito valiosa. Isso é um hábito que você pode ter dentro da sua empresa. Uma vez por ano rodar uma pesquisa de clima, você ter uma caixinha de sugestão. Porque o time manja de algumas coisas. Tem coisas que só eles sabem e que eles vão conseguir te trazer visão. Mas você precisa de analisar o que chegou até você. E você fazer isso de filtro. Quando a gente fala de pesquisa de clima, na empresa a gente roda uma vez por ano pesquisa de clima com uma série de critérios. Aí você imagina que eu vou rodar uma pesquisa de clima e tem um colaborador que tem uma semana que ele está trabalhando na empresa. Só que no dia que ele estava lá foi o dia de rodar a pesquisa de clima. Eu vou rodar a pesquisa de clima com esse cara? Eu não vou. Por quê? Tem uma semana que ele está na empresa. Ele ainda não tem discernimento suficiente para falar o que tá bom e o que tá ruim no negócio. E isso vai, mais uma vez, com a questão da maturidade do seu colaborador. Como que você vai dar direito do seu colaborador opinar sobre uma coisa que ele nem participou, que ele nem faz parte? Então, você tem que ter esse filtro, porque senão isso, às vezes, cria problemas na sua cabeça onde não tem. Então, vou dar um exemplo dessa questão da pesquisa de clima. Rodei a pesquisa de clima na minha empresa e tem um cara lá que tem 3 dias que ele tá lá e ele respondeu a pesquisa de clima. Aí lá na pesquisa de clima, ele foi lá e falou um monte de coisa que ele não tem a menor ideia. Só que isso foi pro seu resultado, porque uma coisa que é muito interessante também é que vocês têm que ter essa visão, tá? Pesquisa de clima precisa real ser 100% anônima. A sua equipe precisa de ter confiança de que o momento da pesquisa de clima, eles estão ali realmente para dar a opinião deles de maneira imparcial e que não vai ser uma caça às bruxas. A gente não faz pesquisa de clima e aí na hora que o cara fala lá que a sua empresa é ruim, você nem dorme de noite e fala, quem é que falou que a minha empresa é ruim? Deixa eu pensar, aposto que foi o fulano, vou mandar ele embora semana. Não é isso. O objetivo da pesquisa de clima é realmente melhorar processos e melhorar clima dentro da sua empresa. Não é pra você ficar lá catando quem que você acha que falou mal do gestor, que falou mal do chefe. Já tô falando de outro assunto aqui, mas é porque isso é um gancho muito legal de você ouvir a sua equipe. E depois eu posso falar sobre isso também. Como que a gente faz a pesquisa de clima no nosso negócio. Que pra gente deu muito resultado, tá? Você ouvir as pessoas que estão tocando a sua operação todo dia te traz uma visão, te traz uma clareza que muitas vezes a gente não consegue ter. E quando você faz isso de maneira realmente transparente, que as pessoas se sentem seguras em dar a opinião delas, dessas pesquisas de clima saem muitas ideias. Tem muitos processos e muitas mudanças que a gente fez na nossa empresa baseado na pesquisa de clima. Tem colaborador que tem ideia, assim, sensacional. E aí você tem que dar espaço para esse cara falar. Mas voltando ao assunto da questão de tomada de decisão. Então, você pode ouvir seu time, só que você não pode dar uma autonomia para quem não tem aquela habilidade ainda de construir aquela autonomia, aquela tomada de decisão. Porque eu já conversei com você sobre isso. Muitas vezes a pessoa não entrega, não é porque ela não quer entregar. É porque ela não sabe o que ela tem que entregar. Ela não sabe o caminho. E isso é uma coisa que vocês, empresários, têm que ter isso na cabeça de vocês. O seu colaborador, ele precisa de uma jornada. Ele tem que saber o caminho que ele vai trilhar ali dentro do seu negócio. E aí, você analisando esses 2 critérios, então, olha só. Primeiro, você analisou o seu modelo de negócio. Você já foi lá, já leu os seus números, já entendeu os seus números, já viu aonde que você tem pico de venda, já viu aonde você perde venda, aonde você é procurado e você não é encontrado,
ou em qual momento o seu cliente te procura e você não está disponível. Quando você analisa isso tudo, e tudo exige estratégia e técnica para poder analisar isso. É simples, é um caminho fácil de fazer. Tem um monte de estratégias, um monte de ferramentas baratas que pode te trazer essa clareza desses números. Então, analisei o meu modelo de negócio e quero experimentar, quero testar, mudar a jornada de trabalho aqui. Ou eu quero trabalhar, você vê como são umas coisas engraçadas. Enquanto tem empresa que quer reduzir jornada, tem empresa querendo trabalhar em 3 turnos. Eu tenho colegas aí de negócio que, não era, vamos colocar 3 turnos aqui dentro da empresa, vamos colocar todo mundo para trabalhar, para girar e quero gerar resultado. Cada um com as suas escolhas. E aí, voltando ao que a gente falou no início, as pessoas que passam pelo desconforto, elas vão conseguir uma estabilidade e vão conseguir um resultado muito mais rápido do que aquelas que fogem do desconforto e que talvez nunca consigam construir um resultado na vida, porque passam a vida toda fugindo do desconforto. Mas voltando ao assunto, analisei lá os números da minha empresa, quero testar. Testa e documenta aquilo que você está testando. Por que documenta? A sua empresa nasceu para ser uma empresa longeva, você quer ter a sua empresa ali por muitos anos e talvez passar essa empresa de geração em geração, certo? E você já errou várias vezes na sua empresa. Eu até postei alguma coisa sobre isso, né? Antes de dar certo, vai dar errado várias vezes. Então, você já errou várias vezes na sua empresa. Só que, às vezes, acontece da gente errar mais de uma vez o mesmo erro. Simplesmente porque a gente esqueceu de documentar. Você esqueceu de registrar o porquê aquilo deu errado. Ou, às vezes, você até lembra que você errou. Só que você não lembra o porquê que deu errado. Aí você quer tentar de novo. Então, uma outra dica, anota isso daí que isso é uma dica de ouro. Cada vez que você for testar uma nova estratégia de negócio, que você for fazer uma mudança na sua empresa para o que quer que seja, documente isso. Dando certo ou dando errado, documenta. Se deu certo, no dia tal a gente desenvolveu esse processo aqui por causa disso, disso. A gente desenvolveu o processo por causa desse problema e o processo deu super certo. Pronto. Deixa lá anotadinho na pastinha. Agora não, testei, Mayara, resolvi mudar o meu horário de funcionamento aqui do meu negócio. Quis trocar a jornada dos meus colaboradores e aproveitei que eu troquei a jornada, já troquei o horário de funcionamento da empresa também. Testei 3 meses, deu tudo errado. Documenta o porquê que deu errado. Sabe por quê? Porque as empresas, igualzinho os colaboradores, passam por diferentes níveis de maturidade. Então, pode ser que uma coisa que você testou hoje na sua empresa não funcionou. Mas daqui a 2 anos, quando você tiver um nível de maturidade maior, aquilo funcione. E se você tem lá registrado que em 2020, fevereiro de 2026, a gente testou esse processo, a gente testou essa mudança e deu errado por esse motivo aqui. Se daqui a 2 anos você tiver essa mesma ideia, você fala assim, peraí, eu já testei essa ideia alguma vez, deixa eu ir lá no nosso relatório de novos processos e de ideias que deram certo e deram errado. Aí você vai ver lá, olha, quando eu testei, nós estamos em 2028, olha, lá em fevereiro de 2026, quando eu testei isso daqui, deu errado porque o público não funcionou dessa forma. Ah, não, mas agora a gente está num cenário econômico diferente. Então agora eu posso testar isso de novo, porque agora a chance de dar certo é maior. Ou melhor, você pode corrigir o que você errou. Olha, eu fiz isso daqui em fevereiro de 2026, deu errado por causa desse motivo aqui, mas agora eu já tenho uma visão diferente sobre isso. Então eu vou testar, mas eu vou testar de uma nova maneira. E aí você ganha anos-luz de agilidade e de resultado, porque você não perde tempo errando os mesmos erros. Porque isso faz muita diferença. O nível de maturidade que o seu negócio está hoje. Vou dar um exemplo para vocês quando a gente fala de questão de cargos e maturidade de cargos. Hoje, na nossa empresa, nós temos diretorias, gerências gerais, gerências específicas, supervisores e a gente tem ali a nossa base. Há 3 anos atrás, a gente não tinha diretorias. O máximo que a gente tinha era um gerente de loja. E aí, há 3 anos atrás, com o nível de maturidade que o meu negócio tinha, valia a pena eu contratar um diretor e pagar um salário de diretor para a pessoa tocar o meu negócio? Há 3 anos atrás não fazia o menor sentido.
Aí vamos supor que há 3 anos atrás eu escutei alguém falando isso, que eu tinha que ter um diretor na empresa e fui lá, contratei um diretor, deu errado. Aí eu fico com aquilo ali na minha cabeça, de que contratar diretor não dá certo. Mas não é que contratar diretor não dá certo, é porque eu contratei um diretor no momento errado do meu negócio. Hoje não, hoje a gente tem diretorias, hoje a gente tem gerências gerais, mas porque eu tenho um nível de maturidade do meu negócio diferente de 2, de 3 anos atrás. Então entende como é importante toda mudança e toda alteração e toda nova ideia que você tiver para o seu negócio, você documentar? É para isso. É porque lá na frente, quando você quiser testar a mesma ideia ou quando você quiser aprimorar a sua ideia, você já economizou uns bons quilômetros aí de saber por que aquilo deu errado, por que aquilo deu certo, por que aquilo funcionou, por que aquilo não funcionou. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Principal ponto. Quero fazer uma alteração de jornada, tanto que seja do funcionamento da minha empresa, quanto que seja só da minha equipe. Não, Mayara, a minha empresa vai continuar funcionando no horário que funciona, mas eu quero mudar isso para os meus colaboradores. Primeiro critério que você vai olhar: números. Não tome decisões na sua empresa. Não tome decisões no seu negócio sem olhar para os seus números. Porque hoje a gente vive num mercado que qualquer tomada de decisão errada pode gerar muito prejuízo. Então, primeira coisa que vocês vão anotar: qualquer mudança, qualquer novo projeto, eu sempre vou olhar para os números. Prometam para vocês mesmos que vocês vão dedicar um pouquinho de tempo a olhar os números do seu negócio que você não olha. Segundo ponto: entenda o nível de maturidade do seu time e também da sua empresa. São duas coisas que caminham juntos. Uma empresa mais madura, ela vai precisar de colaboradores mais maduros. Agora não, tô começando meu negócio agora, minha empresa é pequena. Você pode se dar o luxo de contratar pessoas mais inexperientes e treinar essas pessoas e ter tempo de capacitar aquelas pessoas para que elas possam crescer o negócio junto com você. Só que eu não posso, ao mesmo tempo, chegar numa empresa que tem, por exemplo, o nível de maturidade da minha empresa e eu contratar um cara júnior para assumir um cargo de diretoria. Por quê? Porque ele vai errar no meu negócio. Mas se eu tô com um nível de maturidade um pouquinho abaixo, eu posso me dar o luxo de contratar um cara um pouquinho abaixo e ter paciência de treinar, de capacitar esse cara dentro da minha empresa. Então, toda vez que você for dar autonomia para o seu time, toda vez que você for dar autonomia para os seus colaboradores, você precisa de entender o nível de maturidade que aquele time, que aquele colaborador tem. Ele tem maturidade suficiente para tomada de decisão? Ele tem maturidade suficiente para escolher como que ele vai executar a tarefa dele? Porque isso também é uma coisa que acontece demais. O líder vira para o colaborador e fala assim: eu preciso que você me entregue essa tarefa. Aí a pessoa fala assim: tá, mas como é que você quer que faça? Aí o líder fala assim: pode fazer do jeito que você achar melhor. Ele tem maturidade para escolher qual que é o melhor jeito? Então tomem muito cuidado com isso também, de você não dar direito de escolha para pessoas que ainda não têm a autonomia, a maturidade, o bom senso de fazer as melhores escolhas para o seu negócio. Então pensem muito sobre isso também. Antes de dar o direito de escolha para alguém, você precisa de entender se essa pessoa tem a maturidade suficiente para poder fazer aquela escolha. Porque não se esqueça, a responsabilidade de fazer o seu negócio dar certo é sua. O risco do negócio é 100% seu. Então não terceirize a tomada de decisões importantes para o seu negócio. Porque depois você ainda vai terceirizar, vai dar errado, você fala assim: mas foi o fulano que escolheu errado. Foi o fulano nada, foi você que deixou o fulano escolher quando era uma responsabilidade sua. Então você, empresário, você tem que assumir a responsabilidade da sua decisão. E se der certo, é mérito do seu time. Se der errado, é você que escolheu errado. Ser empresário é isso. Não é agradar todo mundo, é desagradar quando precisa, mas por quê? Porque você tem bagagem para entender o que é melhor para o seu negócio naquele momento. E muitas vezes o time não tem. Então não tenha essa visão de que você vai agradar todo mundo da sua equipe, porque você não vai. É a mesma coisa do seu filho. Quando você fala com ele que em vez de ir pra Disney, ele vai pra escola. Ele vai ficar zangado, porque, nossa, não, falaram comigo que eu ia pra Disney e me levaram pra escola. Mas é porque é o melhor pra ele. E a sua equipe é a mesma coisa. Você tem o bom senso, a habilidade e o conhecimento necessário para determinar o que é o melhor para sua equipe. E isso vale tanto para a construção de jornada,
como para qualquer decisão que você vai tomar no seu negócio. Porque o risco é seu e a responsabilidade de fazer isso dar certo e de construir resultado também é sua. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Quando tiverem mais assuntos aí, a gente vai fazendo mais lives. Eu tô com a agenda um pouquinho mais apertada, porque começo amanhã a nossa turma nossas 2 turmas de mentoria. Quero muito ajudar a galera que tá aí com a gente. E tudo na vida é estratégia. E quando você tem a estratégia certa, quando você vai pelos caminhos certos, esse caminho fica mais curto. Então, para de bater cabeça, para de ficar caçando o caminho mais tortuoso e começa a andar com pessoas que vão te direcionar, que vão te trazer estratégia, que vão te trazer ferramentas para você poder ajustar o que precisa ajustar no seu negócio e construir resultados cada vez melhores. Beijo, fiquem com Deus!